olhamos ou pensamos em assassinos em série, costumamos imaginar que só acontece em filmes de Hollywood, ou então que é algo que acontece nos Estados Unidos, devido à facilidade que é ter acesso a armas de fogo. Mas e Portugal? Embora tenham menos conhecimento, também nós portugueses temos algumas pessoas que cometeram crimes macabros. Então hoje vou falar-vos do Francisco Leitão, ou o Rei Gob, como também era conhecido, o sucateiro, bruxo e assassino. Uma história que parece ser tirada de um filme de terror. Hoje vamos conhecer a história dos crimes do Castelo dos Gnomos. Francisco Leitão nasceu em 28 de outubro de 1968 em Carqueja. Era filho de José e Maria Idalina, que eram primos diretos. Sempre teve uma infância normal sem qualquer tipo de problemas. Aos 24 anos, Francisco Leitão casou-se com Rosa Nunes, de 20 anos. Porém, o casamento não durou mais de 2 meses. Rosa Nunes sofria de violência doméstica e era tratada como uma empregada por parte de Francisco. Cansada e não aguentando mais a situação que vivia, acabou por se divorciar de Francisco. Quando se separou da mulher, Francisco Leitão viveu durante muito tempo com um homem, mas também acabou por não dar certo. Depois do último relacionamento ter dado errado, Francisco juntou-se com Gina, que morava em frente à sua casa e de quem acabou por ter uma filha. Mas mais uma vez, o relacionamento de Francisco Leitão e Gina não deu certo. Eles separaram-se e Gina foi viver para a França com a filha. A separação com a sua filha destabilizou-o muito, começando a deixá-lo paranoico. Francisco, como era sucateiro de profissão, começou nesta altura a modificar a sua casa com as coisas que tinha na sucata. Ele construiu até um quarto subterrâneo e uma masmorra. Com o passar do tempo, ele começou a sair mais à noite e a dar-se mais com os adolescentes. Eles eram os seus gnomos e ele o seu rei. Mas o que acontecia por detrás das muralhas do castelo da Carqueja, isso ninguém sabia. Patrícia, a cunhada de Francisco Leitão, em 2009, foi à GNR denunciá-lo por posse de pornografia de menores. O Rei Gob filmava vários adolescentes que frequentavam a sua casa a terem atos sexuais. Um dos adolescentes de 14 anos contou às autoridades que foi obrigado a fazer aqueles vídeos. Obviamente que quando o Rei Gob soube dessa queixa contra ele, procurou vingança contra a família dessa cunhada. O irmão de Francisco apresentou queixa na GNR e no dia 16 de julho os telejornais apresentavam a notícia da prisão preventiva de Francisco. Mas os crimes de Francisco não ficaram por aqui. O Rei Gob oferecia cafés, tabaco, bebidas, dinheiro, entre outras coisas, para ganhar a confiança dos adolescentes e assim conseguir atraí-los até à sua casa. Por norma, os jovens que frequentavam o castelo do Rei Gob eram problemáticos ou de famílias pobres. E quando entravam para o círculo dos gnomos, eram obrigados a acreditar em forças sobrenaturais. Isto porque o Rei Gob dizia ter o poder para controlar energias, incorporar espíritos e até de impedir o fim do mundo. Francisco Leitão ensinava sessões de espiritismo, onde incorporava várias entidades, entre elas LM, o cão, a Fatinha, o Reficul, que era Lucifer escrito ao contrário, o Damásio e o mais temido de todos, o Velho. Ele tinha um canal no YouTube onde acabava por meter e publicar os vídeos, estes tais vídeos de caráter místico e profético, e onde ele anunciava o fim do mundo, que seria em 21 de 12 de 2012. Francisco Leitão ainda dizia aos que o seguiam que todos os seres humanos tinham cópias negativas de si mesmos, onde o objetivo era destruir os originais. Isto seria possível através daquilo a que se chama energias negativas. Esta podia ser usada contra amigos e familiares dos humanos, provocando a sua morte. Para impedir isso, era necessário atingir um balanço energético positivo, e a única solução era através de uma injeção de energia transmitida durante o ato sexual. Foi com esta história que o Rei Gob conseguiu violar dezenas de jovens.
Nos finais de 2008, um jovem chamado Luís foi convencido por uns amigos a ir visitar a casa do Rei Gob, e depois de alguns truques baratos, o Luís ficou a acreditar firmemente no Rei Gob. Foi no dia 3 de março de 2010, pelas 19h30, que Joana saiu e nunca mais voltou. Joana era uma adolescente de 16 anos que em março de 2010 despediu-se da sua mãe e saiu de casa, mas nunca mais regressou. A mãe de Joana pensava que ela teria ido se encontrar com a sua melhor amiga, mas na verdade Joana teria ido em caminho da casa do Rei Gob. A Joana dizia que não gostava de Francisco Leitão, mas que só ia porque o seu namorado, Luís, gostava de estar lá, então iam juntos para lá. No mesmo dia do seu desaparecimento, Joana contou à sua amiga que Francisco Leitão a tinha convencido a encontrar-se com ele, porque ele tinha uma surpresa para o Luís, mas que ela não podia contar a ninguém. Ao fim de 48 horas de Joana ter saído de casa, a sua mãe foi ao posto da GNR participar do seu desaparecimento. Porém, a GNR tratou o caso como um simples mero caso de uma jovem rebelde que tinha saído de casa para enfrentar os pais e que eventualmente logo estaria de volta. Mas a sua mãe não acreditava nisso e temia que a sua filha tinha sido raptada. Porque, embora fosse normal ela sair de casa e ficar algum tempo sem dar notícias, não era normal ela ficar tanto tempo sem voltar para casa. Nos dias seguintes ao seu desaparecimento, a mãe de Joana também começou a receber mensagens muito estranhas do número da filha, que diziam que a filha estava bem, estava fora de Portugal e a pedir para não a procurarem. Inclusive, alguns dias depois, os pais de Joana também receberam uma visita inesperada de Francisco Leitão. Ele mostrava-se muito preocupado pelo desaparecimento de Joana e deu a entender que o melhor seria carregar o telemóvel da filha, não fosse ela de facto estar de fora do país e precisar ter saldo para ir dando notícias. A polícia sabia que o grande mistério estava no telemóvel de Joana, mas estava à espera das ordens do tribunal, que estavam a demorar bastante tempo. Cansada de esperar, a mãe de Joana decidiu agir por conta própria e entrou em contacto com a operadora, onde explicou a situação. A operadora informou que o cartão de SIM do telefone de Joana estaria no telemóvel de um rapaz chamado Ivo. A polícia vai então falar com os pais de Ivo e o rumo da investigação muda radicalmente. Ivo, de 22 anos, estava desaparecido desde os finais de junho de 2008. Os pais de Ivo não apresentaram queixa do seu desaparecimento porque tinham sido informados por Francisco Leitão que o filho tinha fugido para a Espanha para fugir à polícia por causa dos crimes de tráfico de droga e roubo de automóveis. Antes de tudo isto acontecer, os pais de Ivo só tinham visto Francisco Leitão uma única vez, na festa de 22 anos de Ivo, em 2007, mas tinham conhecimento que era com ele que o filho morava, quando anos antes decidiu sair de casa. Ivo e Francisco tornaram-se amantes, facto assumido por Leitão e do conhecimento de quem os rodeava. Quando o negócio do ferro velho de Francisco Leitão abriu falência, o pai de Ivo viu uma oportunidade de o convencer a ir trabalhar com ele. Ivo aceitou e então a sua rotina mudou radicalmente. Ele saía de manhã para trabalhar com o pai na construção civil, mas as noites eram passadas no Castelo da Carqueja. Na noite de dia 26 de junho de 2008, o pai de Ivo deu com ele parado, junto à porta a olhar para eles, mas sem dizer uma palavra saiu para regressar ao Castelo da Carqueja. Mas a partir desse dia nunca mais apareceu. Mas de tempos em tempos mandava mensagens a dizer que estava bem e a trabalhar fora de Portugal. As outras notícias eram levadas por Francisco. O Rei Gob visitava a casa dos pais do Ivo para levar notícias do filho. Mostrava fotos do Ivo em Espanha e França e até se ofereceu para levar o pai de Ivo a Espanha a uma cabine telefónica de onde teoricamente o Ivo teria feito uma chamada para ele. Então, supostamente Francisco deu-lhes boleia até Espanha e depois de passarem a ponte Vasco da Gama em Lisboa, Francisco disse-lhes que tinham chegado. Foram até uma cabine telefónica e Leitão convenceu-os de que Ivo ligava dali para ir falar com ele
e para depois Francisco transmitir as informações aos pais. Eles ainda procuraram Ivo pela zona durante um tempo, até que Francisco chamou a atenção do pai de Ivo para um carro que ia passar, dizendo que era Ivo que ia a conduzir. O pai de Ivo diz que não viu o condutor, mas que Leitão garantiu ser Ivo. Então eles foram procurar esse carro. Pouco depois, supostamente Francisco recebeu uma chamada de Ivo a dizer que eles tinham que ir embora porque corriam risco de vida. Decepcionado, sem ter-se conseguido encontrar o filho, eles foram embora. Francisco Leitão continua a aparecer em casa dos pais do Ivo e repetia sempre a mesma história, que o filho estava bem e de boa saúde. Chegou a levar o Audi A4 preto que pertencia ao Ivo. O Regó apontou que se tinha encontrado com o Ivo e ele tinha-lhe dado o carro. O pai de Ivo perguntou onde é que se tinham encontrado, mas Leitão não deu mais detalhes. Francisco Leitão chegou a pedir dinheiro e comida aos pais de Ivo, supostamente para lhe entregar. Mostrava cartas escritas por Ivo, onde supostamente explicava que estava em França com uns amigos e que um dia voltaria para Portugal, só não sabia quando. Pedia para os pais gostarem de Francisco Leitão, uma vez que ele também gostava. Dizia que sabia que a família estava a sofrer e que sabia que a polícia investigava o seu desaparecimento, mas que estava tudo controlado. Pedia ainda que no fim de lerem a carta a queimassem. E as visitas ao rei Gop foram continuando, até que a irmã mais velha de Ivo começou a suspeitar das boas intenções do ex-chocateiro e quando deixou de receber dinheiro e comida, as visitas terminaram. As autoridades pensavam que se tratava de um único caso de desaparecimento, mas passado menos de um mês, a polícia já tinha 3 desaparecimentos, e todos com um nome em comum: Francisco Leitão. Assim como aconteceu com Ivo, foi fácil para as autoridades chegarem até ao nome da outra vítima. Bastou as autoridades falarem com algumas testemunhas para chegarem até ao nome de Tânia. A 5 de junho de 2008, deixou de aparecer no Hospital Distrital de Torres Vedras, onde a sua filha estava internada. Tânia teve alta do hospital em que esteve internada com a sua filha depois de ter sido espancada pelo marido. Tânia, de 27 anos, era casada e tinha uma filha do casamento. O marido de Tânia trabalhava como camionista. Passava a semana fora e só regressava à casa à sexta-feira. Começaram a haver rumores de que Tânia recebia em casa visitas de vários homens, causando assim muitos problemas entre o casal. Os problemas tinham começado em 2006, agravando-se em 2007. O marido de Tânia conta em uma entrevista que chegou a encontrar lá em casa Francisco Leitão com a mulher. Disse também que o Ivo também aparecia por lá e que chegou a ver os dois na sala com a Tânia. As discussões foram aumentando até que em dezembro de 2007 se separaram e em 2008 o marido pediu o divórcio. Combinaram se encontrar em maio de 2008, mas Tânia não apareceu. O marido de Tânia diz que ficou furioso e que acabou por agredir Tânia, mas garante que não tocou na filha. Contudo, tanto Tânia como a filha deram entrada no hospital. Tânia teve logo alta, mas a filha permaneceu internada. Tânia visitou a filha todos os dias, até que no dia 5 de junho de 2008 deixou de aparecer. No dia 8 de junho, 3 dias depois do seu desaparecimento, a filha de Tânia completou 10 anos. Cerca de uma semana depois, a mãe de Tânia apresentou queixa pelo desaparecimento da filha, acompanhada de Francisco Leitão. Depois disso, Francisco Leitão foi convencendo a família de Tânia de que ela teria fugido. No final de julho, o irmão de Tânia recebeu uma mensagem no número de telefone da irmã que dizia: "Desculpa por tudo o que fiz. Onde me encontro estou bem. Cuidem da minha filha por mim. Não se preocupem comigo. Perdoem-me por tudo." Assim, o irmão de Tânia ficou convencido de que Tânia tinha realmente fugido. Tânia frequentava o castelo da Carqueja e conhecia Ivo e os outros adolescentes que frequentavam o castelo do Rei Gob. E a certa altura, de facto, Tânia e Ivo tinham-se envolvido, levando Ivo a afastar-se de Leitão. Tânia estava grávida de gêmeos na altura em que desapareceu.
e esses bebés pertenciam a Ivo. Com a investigação do desaparecimento de Joana, Ivo e Tânia, os investigadores descobriram uma suposta quarta vítima, António, de 73 anos. António tinha desaparecido da zona da Lourinhã em novembro de 1996. Era natural de Lisboa, ele mudou-se para Peniche depois de se separar da mulher e teria vivido no interior de uma carrinha na Carqueja. Mas como António se deslocava frequentemente a Lisboa e quando deixou de o fazer, a sua família participou do seu desaparecimento, a 25 de março de 1996. A sua filha tentou por conta própria tentar descobrir o que tinha acontecido. António tinha dado entrada no hospital de Peniche pouco antes de desaparecer. Acompanhá-lo ia nada mais nada menos que Francisco Leitão. A filha de António tinha a pior imagem de Leitão, que já naquela altura do desaparecimento do seu pai não tinha uma boa reputação na zona. Assim sendo, foi confrontar o sucateiro com a informação que tinha recolhido, mas o rei Gob simplesmente disse que depois de ter levado António ao hospital, deixou-o em Entrecampos, em Lisboa, e o que tinha acontecido depois ele já não sabia. Joana, Ivo e Tânia eram apenas 3 dos muitos jovens que frequentavam o castelo da Carqueja. A corte do rei Gob era muito maior e não se resumia só às terras vizinhas. Existem relatos de jovens residentes de Caldas da Rainha e até miúdos do norte de Portugal que conheciam Francisco Leitão. A fama do rei Gob passou até a fronteira e chegou à Espanha, onde ele costumava ter reuniões. Foi quando o rei Gob foi preso que os seus gnomos começaram a revelar os horrores que as muralhas do castelo da Carqueja escondia. Um adolescente deixou violar-se consecutivamente em 2009. As violações aconteciam de 4 em 4 dias, e o rei Gob deixava bem claro que se houvesse falhas, o jovem correria risco de vida. O medo do jovem de 18 anos era tão grande que quando as injeções não aconteciam, ele entrava em pânico. Um outro jovem de 17 anos, um dos gnomos favoritos de Francisco Leitão, acreditou até ao último segundo que as violações que sofreu durante longos períodos tinham sido para o seu bem. Ele foi levado a acreditar numa realidade que só existia na cabeça do rei Gob. Ameaçando-o com estas forças sobrenaturais que o queriam matar, Gob pouco a pouco conseguiu provocar pânico no adolescente. Embora se tinha recusado inicialmente, este acabou por ceder. Ele pensava que, se não fosse injetado, acabaria por morrer. As injeções de energia começaram a ser de tempos em tempos, mas com o passar do tempo foram ganhando uma maior regularidade. No entanto, com o desaparecimento de Joana, Francisco Leitão virou a sua atenção para um outro jovem, o Luís, o namorado de Joana. Luís conheceu Leitão entre o final de 2008 e inícios de 2009. A confiança entre os dois foi crescendo, à medida que Leitão ia começando a ganhar o controle da vida do jovem. Mas apesar de toda a influência que o Francisco Leitão tinha sobre Luís, havia uma coisa que o rei nunca conseguiu convencer Luís a fazer, que foi terminar com Joana. Provavelmente por isso o rei Gob assassinou Joana. Também terá sido por ciúmes que Leitão terá matado Tânia, temendo que Ivo o abandonasse. Ivo deve ter ido confrontar Leitão com o desaparecimento de Tânia e, com medo de ser descoberto, Leitão matou Ivo também. Mas isso não passa de teorias. Mas, no entanto, apareceu Mara, uma testemunha-chave no caso. Mara é irmã de uma ex-namorada do rei Gob. Chegou a morar na casa da Carqueja e inclusive a ter relações com o sucateiro. Mas depressa Mara descobriu a realidade. Enquanto morou lá, assistiu a coisas muito bizarras e acabou envolvida nos jogos do rei Gob. Foi Mara que contou à PJ o que aconteceu com Ivo. O principal motivo que levou Mara a aproximar-se de Francisco Leitão foi o facto de ela acreditar que ele podia comunicar-se com o seu pai falecido. Sabendo disso, Leitão fazia de tudo para alimentar as esperanças da Mara, recorrendo ao velho, uma das entidades que dizia encarnar,
procurou convencê-la de que ela era a responsável pela morte do seu pai. Pouco a pouco, Mara caiu numa espiral de culpabilização e, por sua vez, agarrou-se a Leitão na tentativa de conseguir pedir desculpas ao pai. Chegou a ajudar Francisco a trazer mais jovens para o círculo deles e a drogá-los também. E, em troca, Leitão ajudava a comunicar-se com o seu pai. Mara fez macumba com ossos que tinha a certeza que eram humanos e sacrifícios com animais. Quando não cumpria o que o velho queria, era punida. Ela conta que uma vez foi obrigada a passar a noite amarrada a uma árvore, juntamente com Ivo, que também seria manipulado por Leitão através da encarnação de espíritos. Durante o tempo que viveu no castelo, ela foi confidente de Ivo, e essa relação levou Mara a assistir às últimas horas de vida do jovem. Foi Mara quem forneceu para as autoridades a prova da morte de Ivo. Francisco Leitão ligou para Mara para convencê-la a encontrar-se com ele. Quando Mara chegou, o sucateiro tinha agredido Ivo e que estava deitado no chão a sangrar. Francisco Leitão agrediu Ivo na cabeça com uma barra de ferro, na sequência de uma discussão junto à Lagoa de Óbidos. Leitão disse-lhe que tinham de o levar para o hospital, e convencida de que era isso mesmo que iam fazer, fizeram-se à estrada, cada um no seu carro. Quando chegaram às Caldas, Leitão fez um desvio, dando a entender que não iam para as urgências. Disse para Mara não fazer perguntas e continuar a segui-lo. Pouco tempo depois, Leitão disse para Mara deixar o seu carro e ir com ele no dele. Ivo ia atrás, tapado até à cabeça, sem dar quaisquer sinais de vida. Leitão levou Mara para um pinhal a caminho da Foz do Arelho, onde a obrigou a transportar o corpo de Ivo para dentro de uma casa. No interior, havia um buraco aberto, e aí Mara teve a certeza do que se seguiria. Mara logo saiu dali a correr, chamando de assassino ao Francisco Leitão. Gob assegurou-lhe de que Ivo estava bem e que no dia seguinte, 27 de junho de 2008, falaria com ela. Mara garantiu à polícia que Ivo ainda estava vivo quando ela saiu e que o ouviu a respirar. O coletivo de juízes não teve dúvidas. Foi na sequência daquela pancada na cabeça que Gob matou Ivo, desfazendo-se do corpo para evitar que fosse encontrado. A 19 de julho de 2010, a polícia colocou Francisco Leitão em prisão preventiva por suspeita de sequestro, roubo, homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Tânia Ramos, de 27 anos, grávida, Ivo Delgado, de 22 anos, e Joana Correia, de 16 anos. No interrogatório de Leitão, ele garantiu não ter qualquer responsabilidade na morte dos jovens. O julgamento começou a 9 de janeiro de 2012, com um tribunal de júri composto por 3 juízes e 4 civis, e durante todo o julgamento Francisco Leitão guardou silêncio e falou apenas para se declarar inocente. No dia 29 de março de 2012, foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio de Tânia, a 12 anos de prisão pelo homicídio de Ivo e a 18 anos de prisão pelo homicídio de Joana, e também a mais de 3 anos de prisão por ocultação de cadáver, a 12 meses por falsificação de documentos e 3 anos por posse ilegal de armas. Mas como em Portugal a pena máxima é de 25 anos, ele só levou os 25 anos mesmo. A 19 de outubro de 2010, Francisco Leitão foi submetido a testes de psicologia e psiquiatria forense no Instituto Nacional de Medicina Legal, em Lisboa, para provar que o Rei Gob não era inimputável e que tinha noção dos seus atos. E foi exatamente a essa conclusão que os psicólogos chegaram. Leitão ainda tentou recorrer da decisão, mas logicamente o Supremo Tribunal recusou o pedido. Para além disto, ainda teve que pagar uma indemnização às famílias das vítimas. No total, teve que pagar 250 mil euros, que nunca chegou a ser pago até hoje. Porém, entretanto, em 2007, após receber várias queixas de várias vítimas, o Ministério Público fez mais 542 novas acusações. Francisco Leitão teve que responder por 542 crimes de violação a 12 jovens diferentes.
Uma das vítimas foi violada 368 vezes num só ano. Em setembro de 2017, foi condenada a mais de 7 anos de prisão, mas mais uma vez, Francisco Leitão manteve o silêncio e falou apenas que era inocente e que todas as relações sexuais que manteve com os jovens eram todas consentidas. Atualmente, continua preso na cadeia de Val dos Judeus e é tido como um preso exemplar. Ele trabalha na lavandaria da prisão e não teve qualquer problema disciplinar. Até hoje, o corpo de Joana, Ivo e Tânia ainda não foram encontrados. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem um like e inscrevam-se no meu canal. Até ao próximo vídeo.